E aí, pessoal, estamos aqui mais uma vez para conversar um pouquinho nesse vídeo sobre o bom funcionamento do intestino e o que é que envolve o seu mau funcionamento. Esse vídeo ele foi motivado mais uma vez por uma indagação do Gleber Basto Maciel. E sinceramente, o tipo de assunto que na realidade as pessoas não dão muita importância. As pessoas só se lembram do funcionamento do intestino quando ele não está legal, né? No caso da constipação principalmente. Então, primeiro ponto que a gente queria chamar a atenção de vocês para que todos possam ter uma real dimensão da importância do intestino. Tem um dado muito interessante que é o seguinte: vocês sabiam que os pacientes do mal de Parkinson, se você for investigar, você vai verificar que num determinado ponto da vida deles, num determinado momento da vida deles, eles passaram a sofrer de problemas de constipação. E não por acaso uma coisa tem relação com a outra, para que todos vejam como isso é uma coisa extremamente importante. Na medicina oriental é dito que a saúde começa no intestino e a saúde termina no intestino. Pode até parecer um exagero isso que eu vou dizer, mas pode ter certeza, é a mais pura verdade. Não tem como você ser feliz se seu intestino não funciona bem. Em vídeos anteriores eu cito o seguinte, eu cito os chamados hormônios da felicidade, que são serotonina, endorfina, dopamina e ocitocina. Se o seu organismo apresenta algum problema, alguma dificuldade na produção de um desses quatro hormônios, dificilmente você vai conseguir se sentir bem. Quando você pratica atividade física, o seu corpo naturalmente ele vai produzir endorfina, que é um desses quatro hormônios. O grande problema é o seguinte, vamos pegar um exemplo para vocês entenderem. Depressão. A depressão ela sempre vai estar relacionada com a produção deficiente desses hormônios, desses quatro hormônios que eu citei. Então é muito interessante. Se você usa algum protocolo, aonde esse protocolo vai servir para que o paciente, o organismo dele, volte a produzir esses hormônios, então naturalmente ele vai sair desse quadro depressivo. E o que é que isso tem a ver com esse nosso vídeo sobre funcionamento do intestino? Porque justamente a serotonina, que é um desses quatro hormônios que eu citei, ela é produzida no intestino. É por isso que eu digo, uma pessoa que tem um intestino que não funciona bem, não tem como ela ser feliz. Então vejam que a coisa mais séria do que possa se pensar. Então, ora, se esses quatro hormônios eles são os responsáveis para que nós possamos ter bem-estar, e é por isso que são chamados hormônios da felicidade, e se justamente a serotonina está relacionada ao bom funcionamento do intestino, então na realidade o funcionamento do intestino ele está relacionado a muito mais coisas do que a gente pudesse imaginar. Então uma pergunta que você poderia fazer agora é o seguinte: existem alguns sinais que eu, através deles, eu pudesse identificar que um determinado problema de saúde que eu esteja enfrentando pode estar relacionado ao mau funcionamento do intestino? E a resposta é sim. Aqui eu elenquei apenas 8 sinais, mas a gente pode identificar bem mais do que isso. Vamos ver aqui. Enxaqueca.
Vejam que coisa interessante. No nosso crânio, se você pegar um mapa de anatomia muscular, vocês vão verificar o seguinte, que no nosso crânio ele é coberto de músculos. E tem uma coisa muito interessante. Normalmente, as cefaleias, as dores de cabeça, elas iniciam-se como uma forma de alerta. Então o organismo da gente ele diz o seguinte, olha, você está me dando pouca água, eu preciso de mais água. E o que é que ele faz, o que é que o nosso organismo faz para dizer isso para a gente? A musculatura craniana, ela começa a contrair. E a gente tem inicialmente uma coisa que eu queria dizer para vocês me desculpem, porque nós estamos em período de São João e esses barulhos que vocês vêm ouvir durante a gravação justamente é porque o pessoal daqui do prédio, né, as crianças, né, gostam, né, de soltar bombinhas. Então, só as minhas desculpas com relação a esses barulhos que possam surgir, tá bom? Então, vejam só. Então, as cefaleias é basicamente seu organismo dizendo o seguinte: você está ingerindo pouca água, né? Então, muitas vezes, quando a pessoa ela começa a sentir algum incômodo, uma cefaleia, na realidade ela não precisa tomar medicação nenhuma, bastaria ela ingerir água. E o que é que isso tem a ver com o intestino, o funcionamento do intestino? Tudo. Se você está dando pouca água para o seu organismo, se você está ingerindo pouca água, então o que é que vai acontecer? O organismo ele vai ter que tirar de algum lugar. Então, um dos lugares que ele tira é o que? Das fezes. As fezes endurecem e o peristaltismo intestinal, ou seja, aquelas movimentações intestinais que acontecem para que o bolo fecal seja eliminado, elas acabam sendo prejudicadas pelo ressecamento, como eu disse, do bolo fecal. Então, muitas vezes, vejam só coisa interessante, o simples ato de você ingerir mais água já seria o suficiente para você resolver dois problemas: cefaleia e constipação intestinal. Outro sinal, alergia, né? Outro sinal do mau funcionamento intestinal, acne. O que foi que eu disse? Que quando não se ingere água suficiente, o organismo ele tem que tirar essa água de algum lugar. Um desses lugares que ele tira é o quê? Fezes. Ora, fezes é algo que tem que ser eliminado. Então, quando o organismo ele tira essa água das fezes, então junto com essa água vem toxina. E essas toxinas, elas podem se externar muito naturalmente através do aparecimento de acne, né? Então, muitas vezes é interessante isso. O jovem chega numa consulta com um dermatologista e está cheio de acne. E ele diz, isso é da idade. E na realidade muitas vezes não é. Se resolveria simplesmente fazendo a ingestão hídrica nos níveis que o organismo necessita. Psoríase, quem já teve sabe o que é. Interessante que hoje em dia se sabe que a psoríase ela tem uma origem emocional. Claro, o ajuste do funcionamento intestinal ele não vai resolver o problema da psoríase, claro. Porém, ele vai aliviar, ele vai amenizar bastante os sintomas. Candidíase. A candidíase, ela tanto pode estar relacionada à queda do sistema imunológico, como também pode estar relacionada ao mau funcionamento do intestino. Artrite, ansiedade. Eu falei inicialmente dos hormônios da felicidade. Se a serotonina ela é produzida no intestino e a ansiedade ela
também vai estar relacionado à deficiência da serotonina, então, evidentemente, o mau funcionamento do intestino pode gerar um quadro de ansiedade. E é claro, evidentemente, a retenção hídrica. E aí agora você chega nesse ponto e diz assim, tá, Paulo, já entendi tudo isso, eu já entendi que como é sério os problemas que podem advir com o mau funcionamento do intestino e tal. Mas o que é que eu posso fazer para resolver, para dar um ajuste nessa questão relacionada ao funcionamento do intestino? Para responder essa pergunta, existe uma gama muito grande de abordagens que nós podemos dar. Mas basicamente aqui nós vamos dar duas. A primeira é a abordagem relacionada à nutrição e a segunda é a abordagem relacionada à atividade física. Então vamos para a primeira abordagem. Aqui tem um esquema bem simples, todo mundo tem condições de entender, aonde a gente tem que entender como é que acontece a digestão dos alimentos. Então o primeiro nível da digestão ele acontece aqui na boca, né? Glândulas salivares, produção de pitialina e tal, enfim. Esôfago, estômago. Como eu disse, a gama de possibilidades que nós podemos abordar dentro, não só da nutrição, mas como de todas as abordagens, ela é muito grande. Então eu vou citar apenas uma delas. Por exemplo, as pessoas não sabem se alimentar. Pelo menos aqui em Recife tem uma coisa que eu vejo muito, que é o seguinte: as pessoas vão almoçar e quando terminam ingerem, por exemplo, uma fruta como abacaxi, porque dizem que é bom para fazer a digestão. O que é que acontece? Olha só, aqui está o estômago e aqui está o intestino delgado. Então o alimento ele segue o seguinte caminho: estômago, intestino delgado, aí chega no intestino grosso, cólon ascendente, cólon transverso, cólon descendente. A digestão de alimentos como arroz, feijão, carne, ela acontece aqui. Só que a digestão de alimentos como frutas, por exemplo, o abacaxi que eu citei, ele acontece no intestino delgado, ou seja, depois do estômago. Então assim, é um negócio muito louco você imaginar o seguinte, que você almoçou, e aí você comeu arroz, feijão, carne, enfim. E depois que você conclui essa parte da sua refeição, aí você ingere um abacaxi, que é uma fruta. Como o abacaxi é digerido aqui no intestino delgado, e isso que você ingeriu antes, arroz, feijão, carne, é ingerido no estômago que vem antes, você não consegue admitir que o organismo, você ingeriu o abacaxi, aí vai acontecer alguma coisa aqui no estômago que vai afastar o que você comeu antes para o abacaxi passar para ser digerido no estômago. Isso não acontece. Isso não existe. Aí você diz assim, ah não, mas eu sinto que realmente a digestão ela fica melhor quando eu como abacaxi depois do almoço. Não é bem isso que acontece. E você vai verificar que na realidade isso traz muito mais malefícios do que benefícios. Então, se você quer ingerir uma fruta, você nunca deve relacioná-la com aquilo que você vai ingerir no almoço, a não ser que você ingira a fruta antes, né? Então isso é um exemplo que eu estou dando de que as pessoas normalmente elas não sabem como se alimentar. Uma outra prova de que as pessoas não sabem se alimentar é muito interessante. A gente hoje em dia, mesmo nutricionista dizendo o seguinte: para o seu intestino funcionar você tem que comer mais fibra. Não. Para o seu intestino funcionar você não tem que comer mais fibra, você tem que ter saúde. Se você tem saúde, o seu intestino funciona bem. Qual é a função nutricional da fibra? Zero. A função da fibra é o quê? Facilitação
do trânsito intestinal. Existem poucas fibras que nós podemos exemplificar, inclusive, que tem alguma função nutricional, mas basicamente a função da fibra é facilitação do trânsito intestinal. Então é muito importante que a gente entenda isso. Um outro exemplo, uma coisa que eu ouço muito também: ingere linhaça para o intestino funcionar melhor. Vejam só, isso é uma meia verdade. Se você quer que o intestino funcione melhor a partir do uso da linhaça, na realidade não é como o pessoal pensa, não é como o pessoal faz. E isso eu vou dar de bônus para vocês agora. Então, como é que você usa a linhaça com fins ao benefício do funcionamento intestinal? Pega uma colher de sopa de linhaça, não pode ser triturada, ela tem que ser inteirinha. Você pega uma colher de sopa de linhaça e coloca em um copo americano, equivalente a um copo americano, e completa com água. Você vai fazer isso à noite, antes de você dormir. Tampa, protege esse copo e deixa lá. De manhã, quando você acordar, você vai fazer o seguinte: você vai pegar uma peneira, você vai derramar o conteúdo que estava nesse copo, e você vai verificar o seguinte, que a permanência da água durante esse período, à noite, que você colocou antes de dormir, vai ter transformado a água num tipo de um gel. O que você vai precisar para que o intestino ele funcione melhor vai ser justamente a ingestão desse gel. O que ficou da linhaça na peneira você vai jogar fora. E aí, nesse caso, a linhaça, né, você vai usar ela como fonte de fibra, como fonte de ômega 3, muito embora, é muito importante dizer que o ômega 3 contido na linhaça não é a mesma coisa do ômega 3 que você encontra no óleo de peixe, é bem diferente. Então até nisso o pessoal erra. Então é muito interessante. Eu citei aqui apenas dois pontos aonde as pessoas demonstram que na realidade não sabem se alimentar. Se alimentam da forma errada, e isso não só naquilo que diz respeito ao intestino, mas com relação a todos os sistemas do nosso corpo, vai ter um efeito extremamente danoso. O próximo ponto que é interessante a gente abordar, ainda dentro dessa questão relacionada à nutrição, é o que se chama de incrustação fecal. E eu acredito que, pelo menos a maioria do pessoal que está assistindo esse vídeo, nunca ouviu falar sobre incrustação fecal. Então imagine o seguinte, vejam que coisa interessante. Se você não observou, passe a observar o seguinte: toda vez que você fizer ingestão de proteína, principalmente se for à noite, proteína animal ou mesmo proteína vegetal, observe se no dia seguinte, quando você acordar pela manhã, como é que vai estar a produção de gases pelo seu organismo. Quando isso acontece, primeira coisa que você tem que ter em mente: você não está conseguindo digerir de uma forma otimizada as proteínas que você está ingerindo. Então isso é o primeiro sinal de deficiência vitamínica. Então normalmente você consegue resolver isso com a ingestão de polivitamínicos. Então, deficiência de vitaminas. Mas vamos lá, o que é essa incrustação fecal? Imagine o seguinte, que o nosso intestino ele tem uma permeabilidade, ou seja, ele permite que passem algumas substâncias, já que as fezes elas são o resultado daquilo que o nosso organismo não necessita. Porém, quando existe incrustação fecal, duas coisas podem acontecer. Primeiro,
para vocês entenderem bem o que é essa incrustação fecal. Eu vou usar uma comparação que o Dr. Dayan Seabra usa em um vídeo dele que eu acho perfeita. Você vai sair com o seu carro e você anda por um terreno enlamaçado. E aí você vai ver o seguinte, que os pneus do seu carro, eles vão ficar cobertos de lama. Imagine que isso acontece com o seu intestino. Então a incrustação fecal é quando o bolo fecal ele vai passando pelo seu intestino e vão ficando esses resíduos nele. E a permanência desses resíduos pode provocar uma série de problemas. E essa incrustação fecal, ela pode inclusive impedir a passagem pelo intestino de substâncias que o nosso organismo ele deve absorver ainda. Então, a incrustação fecal, não só ela pode ser responsável por isso, mas também pela constipação. Então é por isso que é muito importante que nós realizemos com uma certa frequência a limpeza do nosso intestino. Para esse nosso vídeo não cabe a gente explicar como é que se faz uma limpeza do intestino, mas a gente pode fazer isso em outro vídeo. Por quê? Porque nesse caso o vídeo que já está longo ele ficaria mais longo ainda, tá bom? Então é importante que vocês entendam isso. Se vocês quiserem, a gente faz um vídeo explicando como se faz essa limpeza. E aí você pergunta assim: sim, Paulo, mas você está falando de incrustação intestinal, o que é que isso tem a ver com nutrição? Porque uma das principais causas da incrustação intestinal é a ingestão de farinha branca, né, farinha de trigo. Então assim, quem é chegado em comer um pãozinho de manhã, todo dia de manhã, fique certo que você é um sério candidato ao desenvolvimento da incrustação. Então basicamente, farinha branca ela funciona como se fosse uma cola, que ela fica agregada no seu intestino e aí impede a permeabilidade e vai formar essa incrustação intestinal, como a gente falou. Como o brasileiro não sabe se alimentar de outra coisa que não seja derivados de farinha branca, como o brasileiro ele não consegue ficar sem pão, então é uma pena. É muito interessante quando nós vamos verificar, quando nós vamos fazer um levantamento, nós verificamos o seguinte, que de cada 10 pessoas que têm problemas relacionados à constipação, ao mau funcionamento do intestino, dessas 10 pessoas, 9 são mulheres. E é bem interessante o que eu vou dizer agora para vocês. Às vezes, com uma atitude simples, nós conseguimos reverter os problemas mais graves relacionados à constipação. Atitudes simples como atividade física. Tem vídeos aqui no canal onde nós falamos sobre estratégia metabólica. Exemplo, aeróbio em jejum. O aeróbio em jejum ele é perfeito para o tratamento de problemas relacionados ao mau funcionamento do intestino. É perfeito. Principalmente quando nós partimos do princípio que a primeira causa, como nós elencamos aqui, para o mau funcionamento do intestino é a baixa ingestão hídrica. E uma segunda estratégia que você pode tomar para a resolução desse problema, você já tendo passado pela ingestão hídrica, é o que? O ajuste do magnésio no organismo. É muito interessante quando nós verificamos que uma pessoa que faz o ajuste da ingestão hídrica e faz a suplementação com magnésio, é muito interessante que quase que imediatamente o intestino dessa pessoa volta a funcionar. Só que é muito importante a gente entender o que? O nosso corpo, ele não foi feito para ser sedentário. O nosso corpo, ele precisa de movimento, ele precisa de atividade. Então, você dá ao seu corpo o benefício da atividade física, você vai estar dando para ele uma excelente oportunidade de
se recuperar. Eu desconheço qualquer pessoa, seja homem, seja mulher, mas principalmente mulher, visto que, como eu disse ainda há pouco, a maior parte dos casos de constipação ele surge em mulheres. Mas eu não conheço qualquer pessoa que tenha atravessado o problema de constipação e tenha permanecido com esse problema após iniciar um protocolo de atividade física, até mesmo como uma estratégia metabólica como o aeróbio em jejum. Então, assim, vocês vejam que não é muito complicado a gente resolver esses problemas que afligem hoje tantas pessoas. E então você pode chegar num ponto e me dizer o seguinte: poxa, Paulo, mas eu não tenho tempo. E aí eu lhe respondo com uma afirmação. Se você me diz que não tem tempo para fazer atividade física e, portanto, não tem tempo para correr atrás da sua saúde, você vai ser obrigado a ter tempo para cuidar da sua doença.